Foi publicada no Diário Oficial da União as alterações na lei que determinam as diretrizes e as bases da educação no país. Com isso, a idade obrigatória para as crianças ingressarem na escola baixou dos 6 para os 4 anos de idade. Com a aprovação da emenda, o ensino passou a ser obrigatório dos 4 aos 17 anos, incluindo a pré-escola, o ensino fundamental e o ensino médio. O atendimento à criança na educação infantil deve ser de no mínimo 4 horas para o turno parcial e de 7 horas para a jornada integral. Além do controle de frequência nas pré-escolas, com frequência mínima de 60% do total de horas. O currículo da educação infantil deverá ter ainda uma base nacional comum, respeitando as diversidades culturais de cada região. Estados e municípios terão até 2016 para garantir a oferta de vagas para crianças na faixa etária dos 4 anos. E agora a previsão do tempo. Depois de um fim de semana ensolarado em todo o estado, a segunda-feira se mantém com o clima bastante agradável. O sol predomina em todas as áreas, mas em algumas regiões chove de maneira isolada entre a tarde e a noite. Veja no mapa. A mínima é de 10 graus na Serra. Durante a tarde fica em torno dos 24 com predomínio de sol. Chove no fim do dia. No litoral norte, a segunda-feira é de praia. A máxima chega aos 32 e só deve chover à noite. No Planalto Norte, a condição é parecida, mas a temperatura fica um pouco mais amena. Faz 25 graus. No oeste do estado e na região do Vale do Itajaí, a máxima fica entre os 26 e os 28 graus, com chuva isolada, e na Grande Florianópolis. A máxima pode chegar aos 30 graus e a chuva só chega mesmo à noite e de maneira isolada. No Brasil, mais de 1.700.000 pessoas têm deficiência auditiva. E você vai conhecer agora o exemplo de um professor da UDESC, que foi o primeiro com a deficiência no Brasil a alcançar o título de doutor em linguística. Superação que está inspirando muita gente. O professor Dionísio Schmidt tem 36 anos. É casado e pai de 2 filhos. Durante o ensino fundamental, teve dificuldades na aprendizagem da língua portuguesa por falta de intérprete em sala de aula. Mas a deficiência não foi obstáculo para ele seguir na carreira acadêmica. Apesar das dificuldades, a persistência e a vontade de aprender falaram mais alto. Ele é o primeiro doutor em linguística no Brasil. Exatamente. O primeiro surdo no Brasil com doutorado em linguística. Há outras pessoas surdas. A primeira em educação do Brasil, na área de educação já há uma doutora. Mas do Brasil, ele disse que ele é o primeiro em linguística, que é também uma área bem complexa a ser estudada. Dionísio se formou na primeira turma do curso de Pedagogia para Surdos da América Latina, criado em 2002 pelo Centro de Educação à Distância da UDESC. Depois da graduação, o professor não parou de aprofundar seus conhecimentos. Fez mestrado e, enfim, o doutorado com o título História da Língua de Sinais em Santa Catarina, com textos sócio-históricos e sociolinguísticos de surdos, de 1946 a 2010. Um verdadeiro apanhado da evolução da língua de sinais ao longo do tempo. Fui aluno e agora consegui ser professor aqui da universidade. Algo bem inusitado é trabalhar na universidade que eu fui aluno. Trabalho com a disciplina de Libras, em todas as licenciaturas, História, Geografia, Pedagogia. Então, a disciplina de Libras dentro da universidade, eu trabalho atuando nisso hoje como professor efetivo. O trabalho de militância do professor Dionísio em prol dos surdos no Brasil vem rendendo frutos ainda maiores. Desde 2010, o Instituto Federal de Santa Catarina conta com um campus voltado para a educação bilíngue em Palhoça. É o primeiro do Brasil nesse segmento de educação, com formação de Libras português e design cultural multimídia. Atualmente, 250 alunos entre surdos e ouvintes estudam aqui. Essa instituição, no momento, ela tem a iniciativa de ter a vocação para a educação de surdos. Isso, nesse sentido, ela é inédita. O diretor do campus ressalta a importância do trabalho desenvolvido pelo professor Dionísio para que mais pessoas se interessem em aprofundar os estudos e disseminar a língua brasileira de sinais. Hoje o doutor Dionísio Schmidt, acho que é o exemplo de que, dadas as possibilidades de educação, uma mediação pedagógica adequada para a educação bilíngue, Libras português, eles fazem toda a carreira acadêmica, então isso é um motivo de muito orgulho
para nós que estamos envolvidos na educação de surdo há tanto tempo. E o Notícias da Redação dessa segunda-feira termina aqui. Outras notícias você tem no Band Cidade às 6:50 da noite. Um ótimo início de semana para você e até amanhã.